Como vocês estão, meus queridos? Todos bem? Esse daqui é o quilômetro 4 do podcast 50 Bem. E hoje eu recebo um amigo querido, professor Elison de Andrade. Ele é mestre e doutor em Economia Aplicada pela Exalc USP, educador financeiro e autor do livro que ele vai mostrar aqui hoje, Aprenda a Investir por Conta Própria. O Projeto 50 Bem é um hub de conexão entre pessoas que gostam da prática esportiva, pessoas que querem cuidar da saúde e profissionais que estão dispostos a nos ajudar. Também eu queria agradecer muito o pessoal da eCliente Tecnologia, nosso parceiro, a equipe da Conexão LES, hoje na pessoa do Juan, valeu Juan, e ao professor Spers, aqui da Exalc, por estar cedendo espaço para a gente. Professor Elison, seja muito bem-vindo, meu querido. Boa tarde, como que você está? Você está bem? Tudo bom, mestre Gustavo? As pessoas vão estar se perguntando, mas o que tem a ver o podcast de saúde com a área financeira? Você se perguntou também ou não? Não, porque tem tudo a ver, né? Não, tem tudo a ver. Vamos lá. Querido, quando eu criei o Projeto 50 Bem, eu queria poder compartilhar com as pessoas a questão da área da saúde, para elas poderem chegar bem aos 50 anos. Só que eu entendo que para você poder chegar bem aos 50, não é só uma questão também de saúde. Se você tem uma pessoa na família desestruturada financeiramente, devendo até as calças, não conseguindo organizar a sua vida financeira, eu entendo que é algo que a gente também tem que estar compartilhando para ajudar as pessoas. Ninguém vai conseguir sair correr, ninguém vai conseguir fazer um exercício tranquilo se está com a vida financeira bagunçada. E é algo que eu queria compartilhar. Então, por isso que eu te fiz o convite, casou justamente com o lançamento do seu livro, então a gente queria aproveitar essa oportunidade e poder contribuir para os nossos ouvintes com questões de como investir melhor. Boa tarde, meu querido. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Gustavo. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado. Eu que agradeço. Juan. A questão é a seguinte, Gustavo, eu acho que a ideia do 50 Bem, eu tô com 46 anos, Tá lá quase, também me faz pensar bastante. Eu vejo que a sua preocupação é uma preocupação bastante ampla, né? Com qualidade de vida, bem-estar. Isso inclui questões emocionais, intelectuais, questões físicas, né, mentais. Então, o negócio é você tá buscando, de fato, inspirar pessoas a cuidar melhor de si. Uhum. E isso faz todo sentido. Quando eu comecei o meu livro, acho que na introdução eu já coloco uma frase que não trata especificamente de investimentos, mas ela fala de educação financeira, que é algo que eu batalho muito há muitos anos, né? A gente pensa muito em educação financeira como sair das dívidas para quem está devendo ou como investir dinheiro para quem tem dinheiro sobrando. E, basicamente, educação financeira, sob a minha perspectiva, ela é uma área de estudos em que o foco central é o ser humano, né? E o dinheiro é pano de fundo. Uhum. Então, basicamente, a gente não pode esquecer que há um ser humano que vai sofrer as consequências e que tem os hábitos financeiros, que vai tomar as decisões financeiras. É esse ser humano que importa. O dinheiro, o investir dinheiro, ele só faz sentido se houver um propósito, o propósito do ser humano. Uhum. Então, olha, eu quero guardar dinheiro para o futuro dos meus filhos, eu quero guardar dinheiro para a minha aposentadoria, eu quero guardar dinheiro para trocar de carro, para comprar minha casa própria. Veja, são desejos do ser humano que uma boa gestão financeira auxilia, né, em que esse sonho seja concretizado. Uhum. Então, o dinheiro por si só, assim, eu não sou contra quem fala, mas assim, eu não vejo muito sentido, faça seu primeiro milhão. Você percebe que isso você tira... Isso aí deve ser aquelas frases mais de gancho para poder tentar vender um curso, você vender tira alguma o coisa. humano do foco, Uhum. né? Mas veja que é uma frase que pega, porque todo mundo gostaria de ter O um primeiro milhão. milhão. Então, em termos de marketing, você sabe muito mais do que eu sobre a questão de marketing digital e tal. Assim, você chama a atenção muito mais de uma pessoa na hora que você fala, eu vou te ensinar a ganhar 1 milhão, Uhum. do que eu vou te ensinar
a fazer do seu dinheiro um instrumento para conquistar seus objetivos. Você já perdeu a atenção do cara. Você tem que ter uma linguagem simples para poder... Apesar que eu continuo achando que é isso mesmo. É essa complicação, é essa complexidade que é a educação financeira. É como que eu faço do dinheiro um instrumento para viabilizar os meus sonhos. Né? E ter 1 milhão não é um sonho. Né? Deixa eu fazer um gancho já, vamos lá. Você usou uma palavra agora que eu lembro quando você começou a trabalhar, quando a gente começou a trabalhar junto, a gente desenvolveu para você um aplicativo. Você lembra? Lembro. Eu me comprometo. Eu me comprometo. E você acabou de usar essa palavra, que chama hábito. E o hábito é uma característica que para a gente na parte da saúde também, ele também tem que ser muito desenvolvido. Tanto para, por exemplo, eu vou começar a correr. Você tem que criar o hábito, né? Fala um pouquinho para mim sobre a questão do hábito nessa questão financeira. O que você vê que a pessoa tem que começar a fazer para ela entender um pouco mais de como cuidar do dinheiro? Perfeito. Então vamos lá. Eu acho que isso serve para qualquer ramo, mas obviamente eu vou focar nessa questão financeira. Então vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é um caminho bem definido. Tem um livro, aqueles 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Isso, perfeito. Antigo já. E tem uma frase que eu gosto de usar quando o assunto caminha para esse lado que você está me colocando aqui. Que é uma frase que ele coloca assim, antes de subir a escada, apoia essa escada na parede certa. Então assim, antes de começar a subir a escada, a gente olha qual é a parede certa você vai encostar, para depois eu começar a subir. Então, se a gente pensar na nossa saúde física, mental ou financeira, eu acho, na financeira, por exemplo, que é o que eu trabalho mais, o que eu quero fazer com o meu dinheiro. Essa é a primeira coisa. É algo que vai te inspirar. Que você pode falar em sentido, que você pode falar em propósito, você pode pensar em objetivos mais bem definidos, com prazo e tal. Mas, basicamente, é isso. Deixa eu me entender, ver o que está acontecendo com a minha vida, né? Será que eu estou cuidando bem da minha saúde física? Também não vai adiantar guardar dinheiro, eu estou tudo ferrado. Você tudo lascado. Lascado, não vai adiantar. Então, assim, eu preciso cuidar de mim e ver aonde o dinheiro vai entrar em tudo isso aí. Então, eu acho que, assim, precisamos mirar no lugar certo. Por quê? Porque senão eu vou adquirir hábitos ruins financeiros. Concorda? Assim, eu posso criar hábitos ruins que eu acho que eu estou indo para o lugar certo, eu estou me esforçando e não está dando nada certo. Eu estou acumulando dinheiro, mas eu perdi minha família, eu perdi minha saúde, eu perdi meu tempo. Não tem o equilíbrio. Exato. Então, a primeira coisa é para onde eu quero chegar? Qual é a minha missão pessoal? Né? Tem várias palavras que podem chegar nisso, mas o que eu quero? E depois eu preciso pensar, quais são os hábitos que eu, em tese, precisaria ter para chegar nesse ponto? Tá. Perfeito? Pensando na questão financeira exclusivamente, então, olha, eu quero fazer isso, isso e isso com o meu dinheiro. Então, quais hábitos são saudáveis para que eu consiga chegar lá? Basicamente, os hábitos, que são as atitudes que nós tomamos no dia a dia, quase que sem precisar, no piloto automático, né? Não é algo que eu precise de um grande esforço para fazer. Então, assim, quando a gente acorda, você escova o dente de uma maneira. Quase todo dia você escova o dente da mesma forma. Você não fica pensando ali. Então, é o hábito que você está fazendo. Então, para que esses hábitos financeiros sejam bons, eu preciso saber o norte e depois eu preciso fazer. Esses hábitos, em geral, estão relacionados a questões envolvendo receita e despesa. Tá. Né? Que hábito que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro e que hábito que eu posso adquirir para gastar menos. Gastar menos. Tá? Sem que isso vire uma noia. E qual que é o limite de não virar noia? Os hábitos precisam estar colaborando para o objetivo final, que é o seu propósito. Sempre que os hábitos estiverem apoiando aquilo que está traçado, você não está fugindo do seu caminho. Qualquer esforço vale a pena para aquele objetivo que você... Lógico, a gente tem que balancear o hoje com o futuro. Sempre. A pessoa, então, primeiro ela tem que ter um norte. Um norte. Que é o que você falou agora, que é a parede onde você vai encostar. Exato. Primeiro eu saber. E depois, como que eu faço para subir essa escada sem desistir? Tá bom. Porque o primeiro degrau pode ser complicado, mais difícil. O segundo degrau também pode ser complicado. E aí, como a gente pode, né,
E esse eu me comprometo, tinha toda uma estratégia lá do livro, de uns livros Era de aí. comprometimento público, né? Tinha também, o pano de fundo era comprometimento público, mas tinha um cursinho lá que mostrava como funciona um hábito, como a gente pode mudar hábitos, e tinha toda uma questão lá dentro. Mas então, assim, eu acho que primeiro, eu sei para onde eu quero ir, depois eu busco incorporar na minha rotina hábitos que colaboram para que eu chegue lá. E na parte financeira tem uma outra coisa que é muito importante, que não tem a ver com hábitos, mas tem a ver com tomadas de decisão. Então, troco ou não troco de carro? Financio uma casa ou não financio? Faço um seguro de vida ou não faço? Tá. Então, essas questões aí são mais técnicas. Aí não adianta somente hábitos em alguns momentos, e não são diários. Em alguns momentos é preciso parar para pensar, porque em geral a emoção nos leva a uma decisão ruim. Tem muita gente que toma uma decisão por impulso, né? Por impulso. E é rápido. E às vezes isso. por influências ou por paradigmas errados. Tá. Né? Então, eu vou comprar porque pelo menos esse carro aqui vai ser um investimento, ou assim, meu vizinho tem. Eu preciso ter também. Eu mereço, eu trabalho tanto, eu mereço, eu posso. Então, assim, a decisão sai do campo técnico e ela entra num campo mais subjetivo. Tá. Nossa vida tem vários momentos que a gente tem, mas assim, decisões principalmente financeiras que envolvam grande quantidade de dinheiro, ou pode ser os dois ao mesmo tempo, que tenham consequências importantes. Né? Você pode, assim, seguro de vida tem uma consequência importante. Você pode estar, se você optar por isso, está pensando em deixar uma grana para sua família no caso da sua falta. E nem é um valor tão grande, às vezes, que você vai depositar por mês. Então, esse não é um volume financeiro tão grande, mas a consequência é importante. Então, como que eu vou manter a minha família caso eu venha faltar? Seguro de vida, eu vou guardar dinheiro por conta própria, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí a gente precisa de questões mais técnicas para conseguir. Se no mundo ideal, se a gente conseguisse ter um bom propósito e bons hábitos financeiros e aprender a tomar boas decisões, a gente caminharia fatalmente para um lugar mais tranquilo, onde eu acho que é o mais importante, né? A turma fala de liberdade financeira e blá, blá, blá. Eu acho assim, o bacana é o dinheiro não te dá problema. Já tá bom. Ó, a gente tem assunto pra caramba, tá? Mas um deles primeiro, vamos lá. As pessoas hoje, elas têm à disposição uma quantidade de informação absurda. E mesmo tendo muita informação, ainda algumas pessoas vão no tradicional, porque o pai ou o avô falou que a poupança era a melhor forma de guardar dinheiro, né, de preservar seu dinheiro. E eu vi que você postou bastante esses dias nos stories falando sobre isso, sobre a questão da poupança. E vou te contar uma história que aconteceu comigo ontem, tá? Eu fui numa agência bancária, depois de alguns anos, que fazia tempo que eu não ia numa agência bancária. E aí eu tava no caixa, e encostou uma senhora do lado, de uns 80 anos, ela foi fazer um depósito, e eu só escutando. Ela acabou de fazer o depósito, o cara do caixa falou o seguinte: esse dinheirinho a senhora vai guardar para quê? Eu vou guardar para se eu precisar usar. E por que a senhora não faz uma poupança premiada? Nossa, me deu uma angústia naquela hora, porque o cara começou a falar benefícios de uma poupança premiada, mas com o intuito dele vender um produto do banco. E se a pessoa tivesse um apoio da família ou com quem falar antes para poder se munir de informação, né, para ver que tem aplicações melhores que a poupança. E é isso que você tem falado. Conta um pouquinho dessa questão desse hábito que o pessoal tem da poupança ainda, que eles acham que é a melhor opção de guardar dinheiro. Perfeito. Então, assim, eu vou tentar não perder o fio da meada, porque me vem muitas coisas. Eu imagino. Eu vou tentar dividir em duas partes. A primeira, falando do medo do desconhecido, e a segunda, que eu quero falar sobre essa questão do caso que você contou, né? Para eu falar sobre o título do livro, que tem tudo a ver com isso. Não que eu exigisse que
que a senhora soubesse aprender a investir por conta própria, mas isso faz muito sentido para a turma dos 50 bem. Faz Não, sentido mas só a isso. opção dela não tomar a decisão na hora já seria Sim, correto. Tá, Ela não deveria aceitar nada na hora. Ela tá. deveria ir para casa para conversar com alguém. Mas a gente cai numas dessas, Cai, né? Não tem jeito, todo mundo. Eu lembro que você não lembro que nunca mais esqueço que você contou uma história que você falou: eu conheço marketing, eu estudo marketing, mas veio uma camiseta com as raízes do Chile e eu fui lá e comprei. Copa do Brasil, eu não aguentei. Eu sei que eu caí, que ele impulsionou pra mim, mas eu caí. Eu caí nessa. Mas voltando, então vamos lá. A primeira do medo é por que as pessoas não saem da poupança? Por uma questão muito importante para os animais, para a raça humana, que é ter medo do desconhecido. Então, se eu sou uma pessoa que tenho medo de perder dinheiro investindo, faz todo sentido continuar na poupança. Então, por que as pessoas continuam na poupança? Porque faz todo sentido. Se a gente vai acampar, e aí tem uma trilha, só tem eu e você lá, uma galera, e ninguém conhece o caminho. Já está escurecendo. Você fala, vamos dar uma andada uns 3 quilômetros com uma lanterninha e vamos voltar depois. O normal, para uma pessoa mais prudente, né, que muitos investidores têm esse perfil mais conservador, porque não perder dinheiro, o normal, ao ser prudente, é falar, de jeito nenhum. Eu não conheço, eu morro de medo de me perder, é melhor não ir, mesmo que essa experiência seja legal. Tá? Mas como eu não conheço, eu não sei dos perigos que tem dessa trilha, é prudente e é a melhor decisão não ir. Então, quem está na poupança e desconhece outras possibilidades, a melhor decisão é realmente não sair da poupança. Porém, existem investimentos, tem um monte de investimentos além da poupança. Alguns deles que são tão seguros quanto e rendem mais sem você precisar fazer esforço. Então, como a pessoa sai desse estágio que ela está, que faz sentido não sair porque ela ela desconhece outras possibilidades, como que ela sai? Com conhecimento. Então, não tem outra coisa, buscando assim, então deixa eu buscar essa informação. Tá ok? Com a saúde é a mesmíssima coisa. Então, a pessoa tá lá, não consigo, ou pedalar, não consigo emagrecer, não consigo correr. Tem profissionais. Então, você tem que buscar o conhecimento para compreender e para fazer daquelas questões um hábito que você queira para a saúde, por exemplo, física. Então, essa é a primeira parte. Porque as pessoas ficam no bolso porque faz todo sentido. Não ir para um lugar que você desconhece e tem medo de perder dinheiro. Mesmo que em alguns ativos não tenha esse perigo, mas eu não conheço. Eu fico onde eu quero. Perfeito. Eu fico onde eu me sinto confortável. A segunda questão que eu acho mais até legal da gente conversar, que tem a ver com essa história da senhorinha aí, é o seguinte. Por que eu escrevi o meu livro? Ele chama Investir por Conta Própria. A ideia é que nós possamos criar autonomia nas tomadas de decisões nas tomadas de decisão financeira envolvendo investimentos financeiros. Tá. Por que isso é relevante? Toda vez que há uma relação comercial, abre-se espaço para um conflito de interesses. Vamos lá. Eu vou fazer o lançamento desse livro. Eu vou lá no PSEG, eu estou vendendo esse livro. Logo, é uma relação comercial ali, né? Tá. Eu vendo, a galera, eu quero que compre. Suponhamos que uma pessoa levanta a mão e pergunta assim para mim: Edson, eu nunca investi na vida. Esse livro é para mim? A resposta de bate-pronto é não, tá? Ele não é um livro do basicão. Ele vai... Ele é para quem já tem o dinheiro investido, já tem lá um tesouro direto, já conhece um CDB, mas está meio perdido, isso é explicado ao longo do livro e tal, mas eu ainda não sei tomar as decisões por conta própria. Ele não é assim, entre no mercado financeiro, né? Apesar que se a pessoa for muito esforçada, dá também. Mas, veja, se há uma relação comercial e se o meu objetivo for vender, maximizar a venda de livros, eu vou me sentir muito tentado a dizer para ela, sim, é para você também. E veja que isso não é falta de caráter.
né? Toda relação comercial, o cara que vai vender um refrigerante, ele vende de uma marca, daí mas é boa. Ele vai falar que é. Sim. É o sustento dele, é o sustento da família dele, é a profissão dele. Uhum. Nesse caso, minha profissão, eu estou escrevendo, eu não seria imoral eu falar, não, é para você, porque, de fato, se a pessoa, não sei o nível de conhecimento da pessoa, talvez eu não queira perder a venda. Então, veja, abre-se a possibilidade de um conflito de interesse. Principalmente, e aí vai no caso da senhorinha, quando há um negócio que, em termos econômicos, a gente chama de assimetria de informação. O que é assimetria de informação? Um sabe mais que o outro. Então, você vai levar a sua máquina de lavar para consertar. Vai vir um orçamento, você vai acreditar ou não. Você vai tentar, pelo menos, pegar alguém confiável, porque a pessoa que conserta a máquina sabe tudo e você não sabe. Ele pode trocar muito mais. Se o objetivo dele for ganhar em cima de você, ele vai trocar muito mais coisas do que precisa. Ele pode falar qualquer coisa que você vai acreditar. Talvez você acredite, ou você vai ter que buscar mais outros, você vai perder mais tempo, você vai ter um custo. Por você não saber, o seu custo transacional fica muito maior. Porque você vai precisar muito mais informação. Perfeito. Então, quando a gente pensa em investir dinheiro, agora fechando esse tema aqui, a pessoa que estava ali no caixa, ela tinha um objetivo que era a venda dos títulos de capitalização. Ela está fazendo o serviço dela. Dentro dessa relação comercial, que pode surgir um conflito de interesses, há uma enorme assimetria de informação. A senhorinha não tem a mínima ideia do que está fazendo e a pessoa que está vendendo sabe. Vou bater minha meta. Como que a gente consegue fazer com que a pessoa que está com o dinheiro, que é o meu público-alvo, a pessoa que quer investir, não se prejudique dentro de uma relação comercial onde ela está conversando com alguém que é do próprio banco? E não estou falando que essas pessoas são mal intencionadas de jeito nenhum, elas estão fazendo o serviço delas. Ela está fazendo o papel dela. Mas abre-se a possibilidade de conflitos de interesse. Como que eu posso fazer que esse conflito de interesses, a decisão final, ela não seja contra mim mesmo? Eu tomo a decisão e eu estou me prejudicando porque eu não sabendo o que a gente está fazendo. Então, o bacana da gente aprender a investir por conta própria não é nunca mais vou precisar de assessor de investimentos. Não é essa. É você poder conversar com ele de uma maneira igual. De uma maneira mais balanceada, menos assimétrica. Sim. E você diminui o seu custo transacional. Você só vai fazer com ele e você já sabe o que você está fazendo. Me dá informação. Qual é isso desse investimento? O assessor fala, é assim, assim, assim. Você não vai precisar buscar essa informação. Ele te dá. Não quero. Mas ele é bom. Não, obrigado. Não é o meu perfil. Não é o que eu quero para o momento. Eu vou buscar outros, me dá outras opções. Ótimo. É assim, né? E por que a gente deve aprender, então, a consertar a máquina de lavar roupa? Não, porque isso acontece de vez em quando e isso não está causando um grande efeito para o futuro. Mas o dinheiro é diferente. É diferente. Ele causa outros impactos. Então, no meu ponto de vista, faz todo sentido que a pessoa invista um pouco de tempo para aprender a investir por conta própria, para que ela diminua essa assimetria e faça com que as suas decisões, e não os hábitos, que as suas decisões colaborem para aquele objetivo que ela pôs lá atrás. Que legal. Entendeu? Então, tudo é uma coisa só. Essa é a educação financeira. A gente pensar no ser humano tendo dinheiro como pano de fundo. Nem sempre é dinheiro, mas às vezes é uma decisão financeira que eu preciso, sabe, fazer umas continhas. E aí eu vou lá e tento fazer o que é melhor para mim. E o que eu fico mais impressionado é que às vezes o pessoal cai nos golpes justamente porque eles ficam, eles são iludidos com rendimentos altos também e justamente eles fazem isso com as pessoas mais idosas. Assim, rendimentos altos eu acho que até são as pessoas mais jovens que caem também mais. Também estão caindo, né? Não, cai mais. Verdade. Mas muito mais, né? O público que faz cursos é ganância. Ganância. Como eu vou fazer para ficar rico rápido? A juventude tem muito disso, principalmente agora com internet, né? Então, assim, aparecem muitos influencers e tal que
conseguiram fazer uma grana, assim, eu me aposentei antes dos 30, eu já tô com fortuna. E você sabia que no Google... tá todo mundo querendo. Você sabia que no Google, quando você pesquisa uma palavra, ele vai, aquele autocompletar, ele mostra que essa é uma das frases mais procuradas. Exato. Como ficar rico sem trabalhar. Eu quero fazer um negócio, né? O cara vende... Então, assim, eu acho que a juventude cai muito mais. E eu acho que cai, que é uma outra coisa que a gente fala até no início do livro, que é assim, por que as pessoas caem? Não é só inocência e não é só falta de conhecimento, né, de finanças, assim. É um erro de conceito, tá? Então, quando a gente vai lá perguntar pro Renan aqui, né? Renan, Juan, né? O que é investir dinheiro? Então, investir dinheiro, não vou te colocar nessa saia justa, não. Investir dinheiro é a gente pegar a nossa grana, colocar em algum lugar, a gente pode chamar de ativo, colocar num lugar, uma aplicação, ou no imóvel, alguma coisa assim, com o objetivo de fazer esse dinheiro voltar maior do que antes, né? Sim. A gente tem uma rentabilidade ali, tem um retorno sobre aquele capital. Só que não é só isso. Isso é o que a turma acha. Mas se a gente fica nessa, a gente cai na armadilha, porque se investir é fazer meu dinheiro dobrar capital, se um cara vem e me oferece, que eu já vi esses dias, óbvio que eu não vou falar o nome da pessoa, mas num patrocinado, o cara falou que em um mês dobra o capital. Um mês dobra o capital. Poxa, ele não precisava nem dar curso. Se ele dobrasse o próprio capital dele todo ele estaria mês, bilionário. ele ia ser um dos caras mais ricos do mundo. E né? o pior, Isso em poucos anos. E o pessoal cai nisso. Né? Por que cai? Porque o conceito de investir é retorno. Só que o conceito verdadeiro de investir é retorno assumindo riscos. Então, é possível dobrar o capital lá no mercado de opções que o cara tá... Sim. Possível é. Mas o risco é alto. O risco é altíssimo. É muito alto. É altíssimo. Então, assim, se você pega um mercado ilegal, drogas, arma, é possível você dobrar o capital? Sim, você tem um negócio de informática. Cripto, essas coisas, tudo. Não, sim, você tem um negócio de informática, uma tem. empresa. Sua empresa não dá 100% mês. Quem dera, não? Né? Não dá 100%. Você não dobra o tamanho da empresa todo mês. Agora, sim, coisas ilegais, talvez. Mas qual que é o risco? Ser preso. Sim. Você perder aquela carga roubada. O risco é alto. Fazer propaganda pro Tigrinho, tá andando de carro importado e aí aparece a Polícia Federal batendo na sua porta. Exato. Essa semana. Então, assim, meus alunos falam, Hélio, você investe no Tigrinho? Eu falo, não, isso é aposta. Quando a gente aposta, eu tô buscando retorno. Você, da minha idade, a turma dos 50 bem também, tinha aquelas festas do peão, que tinha uma roleta com um time de futebol, daí caía na bolinha, não sei o que, você botava um dinheiro, aquilo é uma aposta. Você vai num cassino, isso é uma aposta. Tigrinho, aposta. Você só tá pensando no retorno. Você não entra vai para Las Vegas, você pega um dinheirinho e vai numa máquina de cassino. Você não tá pensando no risco daquilo. Não. De jeito nenhum. Você tá pensando só em ganhar e se divertir. Se perder, perdeu. Aquilo é uma desgraça. Né? Se perder, perdeu. Então, aquilo é uma aposta. Agora, investir, eu preciso olhar os investimentos, sempre avaliando se aquele risco que eu vou correr faz sentido dentro do objetivo que eu quero. Faz sentido ou não? Às vezes você é um pouco mais arrojado, você pode assumir um pouco mais de risco. Um empreendedor é um cara que assume mais risco, né? Por natureza. Um funcionário público é um cara que assume menos risco. Por que ele estudou para passar no concurso público? Porque ele queria tirar grande parte do risco de renda dele. Em geral, não é por sonho. É um risco de renda. Eu quero receber todo mês. É a pessoa que está disposta a correr menos risco. Isso. E tudo bem. Precisa ter funcionário público e precisa ter empreendedor. Sim. E precisa ter uns funcionários do empreendedor. Tá tudo ok. O que eu tô querendo só dizer é que as pessoas têm percepção diferente do risco. Então, tem gente que pode investir em cripto, sim. Tem gente que pode ficar só no renda fixa, tudo bem. A grande questão é você tomar uma atitude de investimentos e não saber aonde você está se metendo. Aí você pode ficar com grandes problemas. E não é só perder dinheiro, Gustavo. As pessoas se envolvem emocionalmente com o dinheiro e aquilo começa a fazer mal. A pessoa tem dinheiro guardado e está estressada. A pessoa tem dinheiro guardado e está nervosa.
Opa, e não faz sentido. Se o dinheiro que você tem guardado te dá dor de cabeça, tem coisa errada. Que coisa, não? E o que você recomendaria assim? Vamos lá, a pessoa está acostumada à poupança, sempre foi na poupança. Se ela fosse subir de nível a partir dessa conversa nossa, qual que seria o próximo tipo de investimento que você recomendaria, levando em consideração características de uma pessoa que está acostumada com a poupança? Perfeito. Tá? Então a pessoa ela tem uma idade mais avançada, talvez, é uma pessoa que quer correr menos risco, é uma pessoa que não está se alimentando de muito conteúdo. O que você recomendaria se essa pessoa falasse assim, não, agora eu quero arriscar um pouquinho mais? Então vamos lá. De todos os investimentos que nós temos, os menos arriscados, né, eles estão numa classe chamada renda fixa. Perfeito. Qual que é a outra classe? A renda variável. Basicamente, a diferença desses dois, eu vou afunilando, tá? Eu vou começar com aquele mapa grande até chegar na resposta que você está pedindo. Então, renda fixa e renda variável. Renda variável é aquele investimento que você coloca o seu dinheiro e você não tem nenhuma garantia de que aquilo vai dar um retorno positivo, por exemplo. Sim. Então, bota numa ação, pode cair. Sim. Você compra um terreno, pode desvalorizar. Você compra uma criptomoeda, pode cair. Então, são ativos que a gente chama de renda variável. Essa semana o da McDonald's caiu, acho que foi porque divulgaram alguma coisa, eu não sei se... que deu... As pessoas começaram a ter passar mal com os lanches lá nos Estados Unidos. Isso, e aí despencou as ações. Medo de ação nos Estados Unidos. De ação... Lá nos Estados Unidos é tudo milionário. Mas então, assim, uma característica da ação é essa. Você não tem um controle, porque quem tem o controle... Você não tem garantia... Você não tem garantia da rentabilidade. Perfeito. No renda fixa, toda essa classe de investimentos é você emprestar dinheiro para alguém. Não é comprar um ativo no sentido uma empresa, um imóvel. Você está emprestando dinheiro. Você está emprestando dinheiro para alguém. E esse alguém vai te devolver o seu dinheiro com juros, ou seja, é positivo. Tá? Existem algumas características que podem ter alguma volatilidade no meio do caminho de alguns títulos, mas isso não importa. Claro, se você for até o vencimento e tal, você investe e no final do período que você emprestou dinheiro para essa pessoa, você recebe mais. Esse fixa não é que você necessariamente fixa a taxa de juros, porque ela pode ser pós-fixada e tal. Mas assim, você fixa o como você vai ganhar. Tá. Você sabe, olha, eu vou emprestar dinheiro pro Gustavo e daqui a um ano ele vai me pagar esse dinheiro mais a inflação. Perfeito. Então eu sei que eu vou ganhar mais. Eu não sei quanto vai ser a inflação, mas eu sei como. Pelo menos você manteve o seu dinheiro. Exato. Então, primeira coisa, se você está na poupança e quer sair e quer investir numa coisa que não seja muito complicada, renda variável, tchau, só renda fixa. Dentro de renda fixa tem um montão de coisas. Tá. Tem coisas que precisam de muita grana, tem coisas que são mais complicadas de entender. Então, pegar uma debêntures. Nossa, ele tem remunerações legais, mas você tem que entender qual é o risco daquela empresa que está... A qualidade do crédito, de uma CRI, de um CRA. Então, vamos jogar tudo que demanda um pouco mais de conhecimento de risco, principalmente, e vamos pensar em emprestar para o governo federal. Em qualquer livro de economia, em qualquer língua, quando a gente trabalha lá com carteira de investimentos, ativos livre de risco, que nem existe, mas ativo livre de risco e economia são títulos públicos do país onde a gente está negociando. Tá. Então, por que eles são os mais... seguros em termos de você não tomar calote, tá? Porque o governo pode aumentar imposto, tudo bem, que depende do legislativo, né? Assim, aumenta, mas ele pode, em último caso, coisa que não é bom, imprimir moeda. Ele pode imprimir moeda e pagar. Tem efeitos danosos para a economia, colaterais, mas ele consegue fazer isso. E ele é grande, né? Assim, quando o país dá calor, tem tanta coisa já se ferrando naquele país, que é melhor já ter mudado do país, né? Aconteceu a Argentina e tal, algum tempo atrás e tal. Até hoje a gente está arrastado por causa disso. Mas voltando. Então, não invista em renda variável. Vá para o mais seguro de todos, que a gente chama de títulos públicos. Emprestar dinheiro para o governo. Tá. Popularmente, isso acabou, títulos públicos virou tesouro direto, que é a maneira pela qual o governo disponibiliza esses títulos para nós.
É através da Bolsa, eles usam o sistema de informação da Bolsa de Valores e deu o nome disso de Tesouro Direto. Dentro do Tesouro Direto, tem um monte de títulos, um monte de possibilidades. Agora tem um Renda Mais, Educa Mais, IPCA, pré-fixado, Selic. Por que Selic? Porque ele vai seguir a taxa de juros básica da economia, que é a Selic. A caderneta de poupança, ela, quando está numa taxa de juros alta, igual estamos agora, 11, 12, quando tiver nesse ramo, a Selic bate na poupança fácil. Porque poupança é 0,5% mais TR. A TR fica pequenininha. Selic agora está, assim, se você colocar só um Tesouro Selic, você vai ganhar bem mais do que a poupança, principalmente em prazos mais longos, né? Tá. Em um mês, assim, você não vai ficar rico com isso aí, não. Mas tem outras questões. E quando a Selic cai abaixo de 8,5%, a poupança obrigatoriamente rende 70% disso. Então vai continuar ganhando, mesmo que essa diferença seja menor, mas continua ganhando o Tesouro Selic. Outra coisa que pode ser interessante, que eu acho interessante, é a partir de lá de R$150 você começa a investir. Então ele é acessível, ele é seguro, ele rende mais que a poupança e você não tem volatilidade, que é assim, aquela incerteza de ficar indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Ele é mais estável. Ele vai devagar e sempre. Então, acho que respondi sua pergunta, Tesouro Selic. Tesouro Selic, Só que com mais tem tranquilidade. suas barreiras. Ai, mas será? Vou tirar conta. Se tiver no Itaú, você não consegue investir Tesouro Direto. Se tiver no Bradesco, você não consegue. Vai ter que ir pela corretora desses bancos. Então a turma já tem medo nisso aí. Eu acho que os bancos digitais, que nem o Nubank... Mas a turma dos 50 bem, muitos têm medo. Já tem medo, né? Dos 50 para cima, a turma começa... A molecada não tem mais isso daí. No aplicativo do meu filho, ele usa o do Banco Inter, ele tem uma opção automática lá. Você vai no banco lá e já tem a opção de você aplicar no Tesouro. Porque daí já é integrado. Já está integrado. A tecnologia já foi feita de um jeito que é mais fácil de você aplicar. Porque assim... Quem pode operar na Bolsa de Valores são as corretoras. Tá. Antigamente, as corretoras eram como se fossem as donas do clube. A Bolsa de Valores era uma instituição sem fins lucrativos, era como se fosse um clube de campo, Cristóvão Colombo, era um clube em que os corretores tinham monopólio para operar lá dentro. Depois, agora a Bolsa é uma SA de capital aberto, mas continua tendo quem pode operar lá dentro, senão vira bagunça. Tá. Né? Que são esses distribuidores de valores mobiliários, que não são bancos. Então, o banco, em geral, tem uma corretora e tal. E são instituições jurídicas diferentes. Então, você vai, por exemplo, no Bradesco, daí eles tinham a corretora do Bradesco, agora eles têm a Ágora. Aí você tem que abrir uma conta na Ágora, você tem que ter um outro app para conseguir fazer isso aí, tá? Então, já começa a confundir um pouquinho, as pessoas criam um pouquinho dessa barreira. Tá. E quem quiser avançar um pouquinho mais da questão, por exemplo, de fundos imobiliários. Eu, particularmente, gosto muito de fundos imobiliários. Tá caindo, hein? Tá caindo. Mas eu acho que aí é o momento de comprar, né? Sim. Mas assim, explica um pouquinho o que seria o fundo, porque para quem estava acostumado, por exemplo, em ter um imóvel para alugar, tem gente que ainda não conseguiu entender qual a finalidade dos fundos, né? Eu acho isso muito legal para poder compartilhar com o pessoal. O negócio de fundos imobiliários, para pessoas mais conservadoras, assim, vamos pegar dos 50 bem para cima, ele é meio estranho, porque apesar de ser muitas coisas ali serem imóveis, muitas coisas não são imóveis, né? Apesar de ter imóveis ali, existe o problema do que a gente chama de marcação a mercado, ele tem um preço diário. Então, quando o cara tem aquele lá, o senhor de 70 anos tem 5 casas aqui em Piracicaba, por exemplo, que é onde a gente tá. O cara, ele não fica vendo que hoje o imóvel dele subiu 2%, agora caiu 10%. Para ele não interessa. Sabe. Não. Ele tem uma noção, né, porque ele tá ali junto com a imobiliária. Doutor, esse seu bairro aqui não tá muito bom. Ele tem noções, mas aquilo não pega ele tanto porque ele não tem uma precificação do imóvel dele diária. Toda hora. Ele sabe quando tá mais quente, quando tá mais frio ali na redondeza da onde ele tá. O fundos imobiliários tem muito disso, né, cara? Você aplicou hoje, amanhã já tá menos 1%, por exemplo, ou mais 1%.
Quem não está preparado para isso, Exato, nem entre, já fica a dica, tá? Não entre nessa fundos onda, fundos imobiliários, se você não estudou pelo menos um pouco sobre isso, entender essa volatilidade dos fundos imobiliários. Que é normal. Eu não entendo muito por que despencou agora, por que sobe daqui a pouco, mas assim, eu tenho lá uns fundinhos imobiliários porque eu gosto daquela questão de estar pingando todo mêsinho um pouquinho. Sim, Entendeu? Ele tem essa característica de renda variável, fundos imobiliários, né? Perfeito. E um pouquinho de característica de renda fixa, porque ele está te pagando um percentual todo mês em forma de remuneração. Perfeito. Então, assim, pensando para quem quer ir além agora. Então, a gente falou da turma da poupança, pular para um tesouro Selic. Então, se a gente quer pensar que daí é o objeto do livro, eu ia perguntar isso. Vamos tentar focar no que o livro mais trata, né? Então, assim... É renda fixa. Não. Você também aborda um pouco de fundos imobiliários. Exato, ações. Que legal. Então, o livro ele traz essa visão macro. Por isso que não é para aquele investidor iniciante. Eu estou na poupança, é para mim. Não é uma leitura jogada fora. Mas a quantidade de informação que vai vir é brutal. Mas é uma forma de estimular a pessoa a começar a estudar para poder ter mais base e depois o livro vai ajudar ela. Sim. O livro, ele já começa a tratar de coisas assim, ó. Vamos imaginar, eu acho que o livro, se a gente pudesse falar assim, é um livro para um investidor como você. Tá bom. Eu acho que você é a cara do livro pelo que você me falou agora. Por que eu tô falando? Porque você falou assim, eu tenho uns fundos imobiliários, eu não entendo muito por que ele sobe, mas eu gosto de pingar. Do pinga-pinga. Então, veja, eu vou contar uma história que é um dos casos que tem no começo do livro, do porquê que eu escrevi o livro. Tinha uma aluna minha online, chamada Simone, de Minas Gerais. Então, Simone, Minas Gerais, tem 1 milhão lá, então não tem problema de citar o nome. A Simone, ela tinha feito alguns cursos comigo, eu sabia que ela estava já investindo e tal, ela era funcionária pública, e daí eu fiz uma mentoria que não era barata. E ela entrou na mentoria. Daí, no primeiro dia, no Skype ainda, né? Eu falei, Simone, tudo bem? Tudo bem, professor e tal. O que você está fazendo aqui, Simone? Então, professor, eu estou um pouco perdida, porque é assim, eu gasto pouco, eu ganho bem, eu guardo bastante, eu tenho tesouro direto, eu tenho CDBs, eu tenho LCIs, eu tenho LCAs, eu tenho ETFs, eu tenho fundos imobiliários. Os meus fundos imobiliários eu chamo de meus filhos. Eu tenho um apreço, eu vejo você falar que não pode ser controle emocional, envolvimento emocional, mas eu tenho, fico vendo, todo mês eu vejo. E daí, quando eu vou guardar lá meus X mil reais por mês, eu fico um pouco perdido. O que eu vou comprar esse mês? Acho que eu vou comprar mais um pouquinho de tesouro pré-fixado. Acho que eu vou comprar um pouquinho de ETF. E eu tô um pouco perdido. Eu falei, pronto, beleza. Tô curioso agora. Né? Porque me pareceu, né? Não que você está nesse... Não, mas é que eu faço mais ou menos isso. Aí, eu falei para ela, então vamos começar do zero. Você vai ter um tempinho para pensar em pelo menos 3 coisas que você quer fazer com o dinheiro que você já tem investido. O que você quer fazer com esse dinheiro? Para que você está guardando esse dinheiro? Daí, passou um tempo, ela veio lá com 5 coisas. Olha, o que eu quero de fato, demorei para pensar, porque eu nunca tinha pensado. Eu só gostava de guardar para me dar segurança financeira. Só para guardar. Tá. Não, para ter segurança, é importante, né? Mas ela não tinha... Mas não tinha um objetivo maior que ela vai traçado. usar aquilo assim? Porque, por exemplo, só para... Fazendo um corte aqui, né? Quando vai investir em renda fixa, tem que escolher o vencimento do título. Você não pode, teoricamente, contar com aquele dinheiro naquele período. Se não houver liquidez. Perfeito. Então, assim, você precisa ter um pouco de conhecimento de o que eu quero fazer com esse dinheiro, quando eu vou poder resgatar, ou se eu posso resgatar, para que ele vai servir. Bom, mas voltando para a Simone, ela pegou e deu os objetivos. Falei, agora você vai fazer o seguinte, Simone. Deu os objetivos e os valores que ela acha, mais ou menos, que ela precisa para cada objetivo. Agora você vai pegar, você vai colocar todos os seus ativos aqui numa coluna, os seus 5 objetivos na outra coluna. Você vai pegar uma seta e você vai ligar cada investimento para cada objetivo. Tá.
A gente tava no ao vivo, ela falou, por isso que eu paguei esse negócio, professor. É isso, eu não tô sabendo por que eu tô investindo. Daí ela falou assim, agora, eu não sei, eu vou comprando e tal. Daí ela pegou e fez. Beleza, então isso é para casa, isso. E até tinha coisa que não fazia sentido. Por falta de opção, ela ligou ações com a casa que ela queria comprar. Eu falei, mas ações para cá? Eu falei, eu sei que não tá dando certo, mas eu não tinha o que fazer com esse dinheiro, eu liguei. Né? Eu falei, então, ó, o que tá faltando para você é ter um método, uma estratégia de investimentos. Nessa estratégia de investimentos, que é, no final das contas, um resumão do livro, eu defino os meus objetivos, primeira parte. Eu defino o meu perfil de riscos e depois eu vou escolher os investimentos que melhor atendem aos meus objetivos. Fantástico. Tá. Sem fugir do risco que eu estou disposto a assumir. Tá. É isso. Tem um monte de coisa no meio do caminho, o que é volatilidade, o que é diversificação, o que é balanceamento de carteira, daí tem um monte de... Mas basicamente é isso, não é uma coisa complexa no sentido de entender, olha, eu defino os meus objetivos, me conheço, lembra? Sempre o ser humano, e me conheço até onde eu posso ir. Agora eu vou ver o que tem no mercado e vou escolhendo aquilo que vai me entregar os objetivos sem me ferir. Tá. É isso. Podemos fazer um exercício? Por exemplo, assim, agora. Vamos ver se eu entendi corretamente. Eu já tenho a casa própria, então eu não tenho um objetivo de comprar uma casa. Mas eu gostaria, por exemplo, de fazer uma viagem com a família todo ano. Certo. Qual que seria a estratégia? Eu teria que escolher que tipo de ativo, renda fixa, variável, fundo... É mais ou menos isso que você queria tentar orientar, Simone? Exatamente isso, mas é exatamente isso. Mas veja que agora... Tô dando um exemplo, isso, tá? Viajar uma vez por ano. É que esse objetivo, ele trata de um objetivo que ele é múltiplo, né? Tá. Ele se repete várias vezes no ano. Tá. Então, veja, por exemplo, se a gente começar a pensar, que eu colocaria fatalmente em renda fixa, tá, né? Aplicar em ações para viajar para o ano que vem, não vejo sentido. Eu vou mudar o exemplo, tá? Eu quero correr uma Major por ano. A Major são as maratonas. Perfeito. Então, é a mesma coisa. Eu quero estar o dinheirinho lá guardado para eu poder correr minha maratona e não ter que ficar depois pagando 12 vezes no cartão as viagens. Tá. Então, vamos lá. Me ajude com essa. Não, isso é uma coisa que eu adoro falar, assim, né? A turma tá assim... Wellison, eu vou chegar na sua resposta. Tá bom, vamos lá. Wellison, eu tô com dinheiro que eu recebi do fundo de garantia. São R$8.000. E onde que eu guardo? Porque eu falei, mas qual que é o objetivo? Não, eu vou trocar de carro daqui 6 meses. Certo. Basicamente, qualquer lugar que você colocar esse dinheiro vai dar na mesma. Tá. Por que eu tô falando, né? Assim, tô chutando o pau da barraca, mas... poupança ou tesouro direto Selic vai dar na mesma. Num prazo de 6 meses, você vai ter uma tributação alta, porque do pouco ganho que você vai ter em tesouro direto. Você vai pagar imposto de renda. É um imposto de renda mais alto, porque ele é decrescente, né? Só depois de 2 anos. Prazo curto, o imposto de renda é maior. E juros sobre juros, isso é bom para médio e longo prazo. Então, quando eu escrevo aqui no livro, eu ressalto bastante. Essas estratégias, balanceamento de carteira, não sei o quê, é tudo para médio e longo. Tá? Quando o objetivo é curto, o mais difícil é criar o hábito de poupar. Tá. Que é separar o dinheiro. Se organizar. Eu vou correr, poupança não tem problema. Mas é o separar, não é aonde porque o prazo é curto. Tá. O prazo é curto, então você não vai conseguir ter. Agora sim, você falar assim, eu quero ter uma reserva de emergência. Eu já acho que vale a pena, porque é uma reserva que ela é perene, ela só vai ser tirada de vez em quando, mas que não tem a ver com a corrida. E ela pode perpetuar por anos. A corrida é um objetivo, que você vai gastar aquele dinheiro com você. A reserva de emergência é algo que você não vai mexer nela, só vai mexer se houver alguma coisa que saiu fora do plano. Então, o mais difícil para a gente guardar, né? Porque investir dinheiro para um curto prazo, a questão
do investimento, ela se torna menos importante. O mais importante, está no livro isso aqui, é liquidez. Eu não posso pegar o dinheiro da Major, colocar num CDB que vai vencer daqui 2 anos, não tem liquidez, E eu a não hora que eu for consigo tirar o tirar. dinheiro, eu não posso tirar. Então, cada ativo ele tem especificidades diferentes Aham. que eles te entregam o que você precisa naquele momento. Quando o prazo é curto, até 1 ano, vamos pensar assim, a rentabilidade deixa de ser o foco. Tá. Outras características se tornam facilidade de você poder aplicar, você ter liquidez para tirar esse dinheiro quanto antes. Eu acho que a palavra liquidez ela é muito importante. Sim. E ó, que tem muita gente que não sabe o que significa. A ideia da liquidez é o seguinte: o tempo que você vai ter esse dinheiro seu na mão. Então, se eu falei uma coisa ruim de imóvel, de fundos imobiliários, que é você ter aquele preço todo dia enchendo o seu saco, enquanto o tiozinho que tem 70 anos e não tem essa preocupação, por outro lado, você que tem fundos imobiliários, em 3 dias está com o dinheiro na mão, o tiozinho não. Eu vou explicar eu vou explicar então porque eu gosto dessa parte. Basicamente é o seguinte: você trabalhou 20 anos para comprar um imóvel, correto? Você trabalhou 20 anos e você comprou um imóvel. Esse imóvel não tem liquidez se você precisar vender para uma emergência, correto? Isso. Agora você pode pegar o mesmo dinheiro e você coloca em fundos imobiliários. Esses fundos imobiliários são pequenas cotas que vão fazendo essa composição do fundo. Numa emergência, você vende uma cotinha. Isso. E isso aí é rápido de fazer pela sua corretora. Então, isso que eu acho legal. Por isso que eu gosto dos fundos imobiliários. Não tem que tratar com inquilino. A melhor você coisa. Pode diversificar. Você pode ter cotas de um shopping, cotas de um galpão, cotas de um prédio de escritório. Você fala um pouco disso no livro também. Se fala. Então eu acho Tem fantástico. que falar por quê? Porque a diversificação, ela faz com que você diminua o risco da carteira. Uhum. Então, mesmo que você não seja um cara muito ousado, você, por exemplo, pode ter criptomoedas na sua carteira. Como assim, Elison? Mas eu sou super conservador. Sim, super conservador você não teria, mas um cara moderado. Desde que você tenha uma quantidade de cripto pequena, vamos lá, 5%. 5% da sua. E que a volatilidade daquela cripto, ela é atenuada, dado que ela é só uma parte do todo. Sim. Então, você tem uma carteira de 100 mil reais e a cripto são 5 mil. Então, se a cripto cair para 50% não for para 2%... Não no seu montante. Não, porque essa conta é fácil de fazer. Eu tenho 100 mil, 5 mil reais em cripto. Se ela cair 50%, for para 2,5%, 2,5% de 100 mil é 2,5% da minha carteira. Então, a cripto caiu quanto? 50%. E meu patrimônio? 2,5%. 2,5%. Mas, além de tudo, outras coisas renderam. Positivamente. Talvez eu tenha até ganho positivo. Eu tô com mais de 100 mil, mesmo as criptos tendo caído. Entendi. Tá? É óbvio que a diversificação ela te tira o golpe de mestre, né? Nossa, se eu tivesse colocado todo o meu dinheiro naquela ação que subiu 1000%, mas isso é só depois que ocorreu. Tá. Aí é conversa de blá blá blá, né? Ai, se você tivesse comprado um Bitcoin com um lanche lá e... Sim. Não, agora, a atitude que eu tenho que tomar, eu tenho que ver qual que é o risco, né? Qual que é a exposição que eu vou ter nesses ativos. Mas se eu pegar ativos que eles vão para lugares diferentes, eu diminuo bastante o risco, daí tem toda uma explicação de como fazer tem uma pessoa que eu conheço, eu não vou falar nomes, mas tem uma pessoa que eu conheço que tem lá uma casinha antiga, mas antiga, velha, que dá trabalho pra caramba. Tem que ficar reformando, mexendo, toda vez reclama do inquilino para ganhar um aluguelzinho lá de R$500. E aí, eu fiz a conta para ela. Eu coloquei assim, ó, se você pegar o valor dessa casa, venda essa casa, e aí o que você vai receber dos fundos imobiliários, você investe. Você vai vender a casa e vai comprar em fundos imobiliários. Pode ser, por exemplo, de shopping, de barracão logístico, não importa. Se você pegar um fundo ruim, ele vai estar dando um retorno de 0,5, 0,6 ao mês, que é mais ou menos o que ele ganha com o aluguel da casa. Sim. Só que não tem que pagar o imposto de renda, não tem inquilino
na sua orelha te reclamando. Não tem a corretora pegando não uma parte. tem a imobiliária pegando uma parte, a imobiliária. Se cair esse temporal que tá falando que vai cair e der problema nas calhas, não tem que... Você que vai ter que Você que vai ter que consertar. E isso que eu gosto, que me chama muito atenção nos fundos imobiliários. É imóvel, né? Mas, de novo, também é questão da diversificação. Então, uma parte só você pode deixar nos fundos. A outra parte, renda fixa. Você deixa um pouquinho na poupança também ou não? Não, que eu não tenho. Não. Agora nasceram meus gêmeos. Ai, viu? E aí, cadê a foto dos gêmeos? Já passou a foto dos gêmeos? Cadê a foto dos gêmeos? Rapaz, o que você tá fazendo para pagar tanto boleto agora? Vamos lá. Então, não, são 3 não, é agora. tudo débito automático. Tá tudo no débito automático? Ó, é casal, né? Casal, Luísa e Arthur. Já tá com quanto tempo já? Vai fazer 3 meses agora, dia 25. Já 3 meses? Pegaram o ritmo de boa? Não, agora já tá tranquilo. Super tranquilo, porque sobra pra Carol, né? Não sobra pra você, né? Exato. Não é assim, não. Eu sou um pai presente, pô. Então tá bom. Conte do livro. Lançamento. Exato. Então, vamos lá. Você sabe, bom, eu não sei quando que você vai subir de fato. Vou subir lá, já né? amanhã, já tá no ar esse vídeo. Então, para quem estiver assistindo aí, né, ó, esse aqui é o livro. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo. Tá. Aprenda a investir por conta própria, ele tá na Amazon. Mas se você for de Piracicaba e região e quiser participar de um lançamento que a gente vai fazer no PSEG. Isso. Então, quem é aqui de Piracicaba, né? Não sei o público que tá atingindo aqui os 50 bem, e quiser participar, é aqui no PSEG. Ele fica pertinho da pista Limeira-Piracicaba, perto do shopping Piracicaba, para alguém poder se localizar. Perto da Raizen, né, do Colégio CLQ. Então, a gente vai fazer um evento lá, assim, gratuito, né? Evento de lançamento. Vai ter lá no auditório, cabe 600 pessoas lá no auditório. Legal. E vai ter uma aula magna, né, que eu vou falar sobre investimentos. Depois a gente vai ter um coquetelzinho simples, mas de coração. Vai ter uma noite de autógrafos. Aí, cliente é uma das patrocinadoras aí. Quem mais está patrocinando? A Perillo Engenharia. Perfeito. A Clínica Cristofoletti. Perfeito. E a Recarjet Cartuchos. E o PSEG também é o... E o apoiador, que é o apoiador. Também o CLQ, né? Perfeito. O Colégio CLQ. Que bacana. Né? Tá apoiando também esse lançamento. Daí a gente vai ter lá a noite de autógrafos, coquetelzinhos, patrocinadores. Quem quiser comprar tá na Amazon. Tá na Amazon. Eu vou colocar o link na descrição, tá, gente? Aí na descrição você vai encontrar o link do livro, você vai encontrar o link do Instagram do professor Ellison. E você tem também os cursos online, que você sempre abre essas turmas, Exato, né, Ellison? Agora eu estou abrindo mais uma de renda fixa. Focada em renda fixa. Renda fixa. O que está acontecendo, Gustavo? É assim, o mercado, né? Quando a gente fala mercado, é um negócio meio estranho, mas quando eu estou falando do mercado, estou falando do Boletim Focus. Não sei se você já teve a oportunidade de dar uma olhada. Já ouvi falar, mas não sei o que você trata. Acho que toda sexta ou toda segunda-feira... Ele solta um boletim? Ele solta um boletim. Tá. Basicamente é uma pesquisa. Certo. É assim, simples pra caramba. O Banco Central, ele pega lá 300 especialistas, ele faz as pessoas que ele sabe que estão fazendo análises macroeconômicas e tal, e ele pede semanalmente eu vou usar a palavra chute. Tá. O chute desses especialistas em relação a vários componentes macroeconômicos. Os principais. Quanto ele acha que vai ser o PIB do Brasil esse ano? Quanto ele acha que vai estar a taxa de câmbio ao final? É sempre ao final do ano. No final desse ano. Quanto ele acha que vai estar a inflação no final desse ano? E quanto ele acha que vai estar a taxa Selic no final desse ano? É um conjunto de achismos. Tem um monte de outras coisas. Mas ele se embasa em... Não, mas tem outras coisas. Esses são os 4 principais, assim, que até aparecem no início. E o que esses caras do mercado, via Boletim Focus, e também das entrevistas que a turma dos economistas estão dando, a turma está vendo, é assim. E pelo amor de Deus, tem uma coisa que eu odeio, é política. Né? Eu não estou falando aqui de lados políticos, não. O que está acontecendo, tá? O mercado, esse ser aí, ele está vendo com maus olhos a maneira pela qual o atual governo federal
está lidando com receitas e despesas. Não está gerenciando bem o dinheiro. Isso. A dívida pública está aumentando. Perfeito. Então, veja, quando eu invisto em tesouro direto, o que eu estou fazendo? Estou emprestando para o governo. Tá. Se esse cara está devendo cada vez mais, eu começo a ficar com medo que esse cara não me pague mais. Perfeito? Não estou falando que tesouro direto hoje está com um risco enorme de default, não é isso. Tá. Não é nada alarmante nesse sentido, tá ok? Mas existe essa desconfiança. O Haddad já falou que ia fazer corte, não fez, depois falou que não fez de novo, ninguém mais está acreditando que ele vai fazer algum tipo de corte, porque isso é impopular, Tá. perfeito? Então as contas públicas estão mal. A inflação não está controlada mesmo com baixo crescimento. E para controlar essa inflação e para conseguir diminuir esse risco que o governo conseguir, porque se eu estou com risco de calote, né, não, assim, o risco maior, eu preciso emprestar dinheiro a juros mais altos. Quem tem mais dinheiro, que dá menos risco, consegue crédito mais barato. Quem tem pouco dinheiro, que é muito risco, o cara que está ferrado vai no agiota e paga a maior taxa de juros que tem. Não é assim? Então, o governo, quanto mais risco ele parecer para o mercado, mais ele tem que pagar de juros. Por isso que a Selic não vai recuar assim, achavam que depois que o Lula entrasse, a Selic ia dar uma caída, porque a inflação estava controlada. Só que devido, assim, vários fatores, mas principalmente as contas públicas, ele falou, mas para não. A Selic vai continuar alta, não vai cair, mesmo que o Lula queira. Né? Ele botou o garimpo lá, mas não vai dar. Ou vai ser uma responsabilidade até maior. Para poder equilibrar as contas. Para poder equilibrar as contas. Aí você vai ter problemas fiscais, porque você não vai conseguir nem vender título público. Bom, o que nos importa, depois de tudo isso aqui? O que nos importa é que teremos, pelo que o mercado está achando, e óbvio que as coisas podem mudar de alguma maneira, não sei como, mas eu acho que no médio prazo não, teremos um ano de 2025 muito ruim, economicamente falando. Crescimento projetado de 1%. Agora a gente cresceu 3% e a gente nem está comemorando. Próximo ano, 1% do PIB. Inflação na casa ainda dos 4%, não vai cair. E juros na casa dos 11 e pouco. Vai investir em ações? Né? Oh, agora as ações, eu não sei, além do risco. Então renda fixa tá uma beleza. Eu vi mesmo. Então renda fixa é o que há. Né, se tá aprender... pagando o IPCA mais tem de 6, tudo, né? Tem assim, vários. Né? No Tesouro Direto tá 6, mas você pode coisas mais arriscadas, estão pagando 7, 8, 9. Tipo? Tá? Debêntures, crise crass. Tô pegando uma consultoria de graça aqui, hein, Juan? Mas é que assim, todos tem que ver o risco do emissor. Mas isso, por exemplo, no curso que você falou de renda fixa, você vai explicar isso daí. Isso, então a ideia é, aonde estão essas remunerações? Como eu faço para analisar aonde... Porque continua sendo um investimento que eu quero retorno, mas eu preciso ver o risco. Tá bom. Então, se eu quero comprar uma debênture, ele vai me pagar mais do que um tesouro direto. Mas qual que é o risco que eu estou correndo? Da debênture. É? A debênture é quando você empresta dinheiro para uma empresa. Isso. Perfeito. Um CDB é quando você empresta dinheiro para o banco. LCIs, LCAs. E o tesouro é quando você empresta dinheiro para o governo. Olha só que divisão. Exato. Eu não sabia isso até semana passada. Exato. E tem os CRIs e os CRAs que você está comprando títulos de dívida. É um negócio cabuloso. Já viu isso aí ou não? Não, eu queria perguntar para você o que são os CRIs e os CRAs. Eu escuto o pessoal falando. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar uma incorporadora, perfeito, que ela vai construir um conjunto de casas, um bairro inteiro lá. Aí, 90% dessas casas que ela vendeu foi financiado. Tá. Então, o que essa construtora tem? Ela tem... ela vendeu já todo... Vamos imaginar que vendeu tudo, não precisa ser tudo, né? Mas que ela vendeu boa parte dos imóveis que ela botou para venda e ela agora tem crédito. Ela não tem o dinheiro ainda. Ela vai receber no futuro. Isso, ela parcelou lá em 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tá? Então, o que ela tem são direitos creditórios. Olha que nome bonito, né? Bonito. São direitos de crédito. É um ativo. Tá. É um ativo. Aí, o que ela faz? Agora ela quer montar fazer um novo empreendimento. Ela precisa de dinheiro.
Ao invés de ela pegar dinheiro emprestado em banco para fazer o próximo e ficar recebendo, ela vende esses direitos de crédito para quem queira comprar. Entendi. Mas vai precisar de uma empresa que chama securitizadora, né? Tá. Que ele vai pegar todos esses créditos, vai colocar num baldinho, vai picotar em cotas. E aí a gente pode comprar Aí você pode uma cota comprar, dessa. aí você vira assim, vou imaginar, o cara faz os prédios da MRV, financia com a MRV vende isso e você compra da MRV o direito de receber os juros que ela estava cobrando daqueles caras que compraram o imóvel dela. Perfeito. Que em geral são maiores do que os juros normais de LCI e LCAs. Tem um estímulo, né? Mas veja, é uma carteira de crédito. Se esses caras de lá pararem de pagar, é o risco. É o risco. Por isso que tem que pagar um pouquinho mais. E por isso, exato. Justamente. Você está emprestando para famílias de baixa renda, talvez. Se der um pepino na economia, aquela carteira de crédito pode derreter. E aí o valor da sua CRI. E CRI é se for imóveis, CRA se for da agricultura, né? Setor agropecuário. Então você compra créditos. Daí não é nem para banco, nem governo, nem empresa. Você compra dívida. Né? É doido isso aí. É doido. Posso fazer uma última pergunta? Posso? Bora? Vou até filmar essa. Ó, essa eu filmo. O que você está fazendo para o seguro dos seus filhos para o futuro? Para a aposentadoria deles? Não, para aposentadoria não. Para aposentadoria eles vão ter que se virar. O que eu faço... mas eu guardo um dinheirinho para eles. Não, sim. O que eu tenho é o seguinte, quando a Clara tem 9 anos, quando a Clara... A gente guardava um dinheiro na poupança da Carol, assim, mas era um dinheiro assim. Mas era para separar um valor só. Isso. Tá. Quando ela nasceu, daí ganhou um presente das avós, a gente colocou numa poupancinha assim, R$1.000, uma coisa assim. Beleza. A hora que esse negócio virou 5 mil, por exemplo, aí eu abri conta. Então, se eu pegar meu celular lá, eu tenho conta no Pactual, no BTG Pactual. Tá bom. A hora que eu entro e boto o meu dedão lá de leitura do digital, aparece Ellison e Clara. Então, já abri no CPF dela. Que bacana. Tá? Então, ela tem as aplicações financeiras dela. Tá ok? Então, o dinheiro que ela vai ganhando e que ela foi... Mas aí você deixa numa renda fixa normal. Tudo renda fixa. Tudo renda fixa. Nem em fundos imobiliários mais. Tá. E os gêmeos vão ter os mesmos direitos? Os gêmeos, o que aconteceu? A Carol, ela abriu também no BTG por facilidade ali, ela abriu uma conta no nome dela. Tá. Que ela tem uma conta no Bradesco. Ela abriu uma conta no nome dela que vai ficar para os gêmeos. Então, tudo que for ganhando presente, não sei o que, vai para essa conta. Vai para essa conta, até eles já têm CPF, assim, né? Mas daí tem que ver também, são gêmeos, mas eles não são uma pessoa só. Tem que separar. São duas contas. Então, calma, não é a hora ainda. Mas esse dinheiro, como eu brinco assim, não é para aposentadoria, porque isso depois eles fazem. É um dinheiro para que eles possam, assim, eu sou super a favor, agora se eles vão querer, eu não sei, de fazer intercâmbio. Sim. Né? Vai conhecer esse mundo. Vai conhecer o mundo. Depois faz a faculdade. Esse é um jeito meu, mas tudo bem. Mas assim, vai conhecer o mundo, né? Vai passear, vai aprender outra língua. Então é um dinheiro que eu guardo para isso. Se eles quiserem fazer isso, eu não sei. Mas pelo menos já tem algo que eles vão... eu quero fazer uma viagem para dir. O problema é seu, você vai escolher. Mas o dinheiro tá lá, ele já pode escolher. Ter lá 15 anos, 16 anos. Mas daí, lógico, eles também não vão fazer bobagem com o dinheiro, porque eu que sei, né? Mas assim, é educar para que eles possam fazer o melhor uso possível daquele dinheiro. Que legal. Juan, não vou esquecer agora, viu? Por favor, os presentes, porque no último episódio do quilômetro 3, eu esqueci. Isso aqui é uma lembrancinha do 50 Bem. Tá? Abro já? Pode abrir já, pode abrir já. Tem 2 canetinhas também aí, Juan? Cadê as 2 canetas aí? Ó. Mas é pra cevada, tá? É pra cevada. Isso não é pra colocar leite das crianças. Depois que correr? Depois que correr, você pode abrir uma gelada e tomar. 50 Bem. 50 Bem. Isso aqui é uma lembrança da E-Cliente. Da E-Cliente. A E-Cliente completou 18 anos de história. Você faz parte de quantos anos dessa história da E-Cliente? Desde o começo, eu acho, hein? Um monte. Desde o começo. Você era novinho. Uma lembrancinha, e essa lembrancinha aqui é pro Juan. Juan, o seu tá aqui já separado, ó. Meu querido,
grato Eu de que agradeço. coração. Foi um... Deixa eu falar uma coisa. Manda, por Parabéns pelo projeto, tá? Eu Que acho que é legal. um projeto assim. Você tem sua família, você tem seu negócio, você tem pessoas lá que dependem das suas tomadas de decisões, você tem sócios, Aham. e aí você tem as suas correrias de corridas e musculação, e ainda você se dispõe a gratuitamente inspirar pessoas a chegarem aos 50 melhor. Que legal. Cara, eu acho que isso é sensacional. É um prazer estar aqui, assim, é uma honra estar aqui participando desse sonho seu. É um sonho, cara. Você não precisava estar fazendo isso, tá? Mas Você assim, já tem muita coisa. Até contribuindo, um dos motivos que me motivou a criar isso foi até com a ajuda de um mentor que eu tive, o Rogério, porque eu parei de dar aula. E eu comecei a sentir muita falta de compartilhar. Sim. O compartilhar na aula presencial, para mim, era fundamental. Ontem eu tive a oportunidade de palestrar para 120 alunos da ETEC. Eu me realizo numa palestra, eu me realizo olhar no olho. Quando foi tudo pro Zoom, para mim foi uma frustração absurda. Eu gosto de aula online, mas com pessoas que estão interessadas. Sim. E aí eu peguei uma turma que não estava muito interessada. Aí eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa nova. E no Projeto 50 Bem eu estou me realizando com isso. Tanto aqui no podcast, quanto no Instagram, compartilhando o dia a dia. Eu estou curtindo, viu? Não, e é um negócio... É um 50 bem do bem. É isso que é legal, as pessoas percebem. Vamos chegar junto. Não, mas as pessoas percebem que é um negócio do bem, né? É de boa. É de boa, poxa, tô correndo aqui, olha a galera, olha a galera, quem tá correndo comigo, ó. Vamos, pessoal, vamos se mexer aqui. Tomei um tombinho aqui na Exalc, hein, Juan, que vou falar pra você, foi um capote, bicho. Que capote, tá gravado isso, tá aqui no Insta, viu? Falar pra você. Querido, obrigado, viu? Eu que agradeço, obrigado mestre. mesmo. Queridos, encerramos por aqui o nosso episódio quilômetro 4 com o professor Ellison. Não esquece de seguir a gente no YouTube, dá aquela curtida. Se você quiser deixar alguma dúvida, coloca nos comentários aqui do canal do YouTube, tá? E segue a gente também no Instagram, que é o @ggonzale, e qualquer dúvida você tem tudo na descrição aqui desse vídeo, tá bom? Até o próximo quilômetro 5. Quem que vai vir por aí, hein? Vamos ver. Um abraço, gente. Obrigado.